Olá pessoal, boa noite, sou o Vinícius da Sudors, estou aqui com o Moisés e com o Bruno para a gente falar um pouco aí sobre as ferramentas de Big Data aí, que é mais usada no dia a dia no meio corporativo. Moisés, boa noite, tudo bom? Boa noite, Vinícius. Bruno, tranquilo, prazer ter você aqui, convidado especial nosso aí. A gente vai falar um pouco aí sobre as ferramentas de Big Data. Moisés, quero começar com você, o que você tem a dizer aí sobre as principais ferramentas de Big Data? Hoje a gente tem as ferramentas de ingestão, mensageria, processamento e armazenamento. O que você pode nos falar aí sobre as principais ferramentas de ingestão e como isso pode ser usado da melhor maneira dentro das empresas? Legal. Então, vamos lá, começando pela parte de gestão. Aí, se você quiser até me corrigir de alguma coisa, não tem problema. Então, aqui a gente tem lá mapeado o Scoop e o Flume, que as duas fazem gestão, mas são meio que propósitos diferentes. Então, a gente usa muito o Scoop para fazer coisas em batch, que seria mais pegar dos bancos relacionais e então lá para o Data Lake. E o Flume usa mais a parte de streaming, né? Então, coisas real time, consegue, sei lá, consumir uma API do Twitter, alguma coisa assim, você usa mais um Flume, também é uma parte de log. Então o Scoob, pelo que eu sei, a diferença é essa, você consome a parte batch e o Flume a parte stream. Tá? Se você quiser até complementar com alguma coisa, Bruninho, você... O que eu acho mais interessante do Scoop e também do Flume que são ferramentas simples e eles rodam em diversas plataformas, não é algo fechado, então você consegue rodar em qualquer plataforma e também a parte de configurar um SGBD inteiro com pequenas configurações, ou seja, quero pegar todo um database e de forma simples você consegue fazer uma sincronização com o teu ambiente Big Data, que hoje em dia em tecnologias mais antigas é um pouco mais difícil, você montar diversos ETLs e tudo mais. Sim. Com essas ferramentas, você tem uma facilidade para transformar o teu mundo antigo em Big Data e gerar valor com isso para as empresas. Legal, legal. E nesse mesmo ponto, eu poderia considerar que o Scoop é uma ferramenta mais voltada para dados estruturados e eu poderia considerar que o Flume seria tanto estruturado quanto semi-estruturado e não estruturado. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que faz total sentido, até porque o Flume, se você pegar essa descrição dele, Scoop significa SQL to Hadoop, né, a tradução dele, então faz sentido. Você tem da base SQL, são mais dados estruturados, para o Hadoop. Você Flume, transporta isso para o seu HDFS utilizando aí como transporte o Scoop. Né? Isso, e o Flume com certeza, porque a ideia dele é você pegar de uma API ou de logs, né, de servidores, então os dados geralmente são não estruturados, né? Desculpa, semi-estruturados. A ideia do Flume é mais essa, dados não estruturados. Então nesse contexto, Bruno, o Flume então poderia ser usado aí para pegar dados de log, dados de API e até mesmo fazer streaming, não seria? Exatamente. O que eu acho mais interessante dessas ferramentas que além da parte de streaming, elas já estão sendo encapsuladas em players que colocam um Flume internamente para facilitar o desenvolvimento, a integração com APIs, com web services e plataformas de dados. E para as pessoas acho que é uma nova coisa, mas é um Flume que está rodando ali por trás. Legal. Então, como ferramenta de gestão, o Scoop e o Flume eles englobam aí todo o contexto necessário para a ingestão de dados. Vocês concordam com essa afirmação? Que eu teria outras ferramentas aí que poderiam ajudar nessa ingestão. Então, eu acho que assim, se você estiver usando o Flume ou o Scoop, você já consegue fazer. Você consegue atender. Existem outras ferramentas, mas acho que as principais que o pessoal usa no mercado, essas duas atendem super bem. Legal. É que no Flume, no caso, ele trabalha com 3 camadas. A camada do Search, que consome uma origem, a camada de Channel e o Sync. Então, com o Flume, você consegue fazer integração com outras ferramentas. Por exemplo, o Kafka, por exemplo, na parte de mensageria, você consegue fazer uma integração, então o Flume consegue suprir bastante coisa. Legal, você consegue usar o Interceptor, né, para interceptar a mensagem, fazer uma tratativa e direcionar essa mensagem para um local específico, né, caso seja o HDFS ou um outro local. Você vai fazer um fluxo com Flume, né, então é bem legal. O próprio desenho do fluxo é uma tora descendo o rio, né? É isso aí. Se ele passando por steps, né, seguindo um determinado fluxo. Legal, legal. E sobre mensageria, que no caso aí nós temos como a principal ferramenta hoje o Kafka, que é uma ferramenta open source muito utilizada para fazer PubSub. O que você acha a respeito dessa ferramenta? O que você pode nos dizer a respeito disso? Sou até suspeito de falar porque eu sou fã do Kafka. Eu acho Quem não é, né? Quem não é, hoje em dia. Eu já usei bastante assim, em alguns lugares e me surpreendi com a facilidade que ela tem.
Você tem aquele conceito lá de publisher subscriber, né? Onde um lado você envia a mensagem, do outro lado você consome. Eu acho que uma coisa bem legal, que você tem a parte de retenção, né, no Kafka, né? Você pode, o padrão são 7 dias, mas você pode configurar de acordo com a necessidade. E a forma como ele trabalha é por tópicos, né? Então você tem lá o Kafka, um cluster, e você consegue criar tópicos para determinada informação chegar para um tópico específico. Define as partições, Define as partições, uma coisa que é bem legal, que eu via lá, por exemplo, você fala de campeonato brasileiro, uma coisa assim, você consegue criar no Kafka um tópico por time, assim, alguma coisa, você segmentar bem. Legal. Ô Bruno, sobre o Kafka ainda, você teria algum case bacana para falar sobre? Tenho certeza que você ia falar exatamente isso aí, tenho certeza. Antes de falar do case, eu acho que mais um ponto do que o Moisés estava falando é quanto a você fazer com que o Kafka consiga processar mensagens paralelas ou vários processamentos ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é um outro potencial. A escalabilidade dele. Exatamente, crescer. Então, você consegue colocar vários brokers em cima do mesmo tópico. Você consegue colocar quatro processos para rodar em cima do mesmo tópico. Vários consumidores. E um não vai tomar uma mensagem do outro. Então, você consegue escalar isso no mundo de streaming, de processamento em massa. Isso é muito importante. Ah, legal. Então, acho que é um ponto legal. A gente implementou diversos projetos. Eu acho que o mais legal que a gente já desenvolveu foi o monitoramento de transações, que a gente acompanha o que está acontecendo no mundo real aí das pessoas que estão comprando no seu dia a dia. Isso é legal. E isso passa e a gente consegue mostrar isso para a galera de negócio. Então, quando ocorre um problema, o pessoal consegue já identificar as falhas que estão acontecendo, ou investigar se parou de transacionar um determinado estabelecimento. Então, tem todo um monitoramento e isso com base no Kafka. O Kafka é uma baita uma ferramenta para essa solução que a gente desenvolveu. E o melhor de tudo, né? Uma ferramenta open source, né? Sim. Qualquer um pode usar aí sem pagar licença. Isso é muito importante hoje dentro do mundo Big Data, né? A gente está falando só de ferramentas open source e o mundo hoje é open source, né? Então essas ferramentas são muito importantes aí para o ecossistema. Avançando aí com o assunto processamento. Bruno, o que você acha sobre o Spark MapReduce? O que você tem a nos dizer aí sobre essas ferramentas? Olha, eu acho que ela é a base depois que a informação já chegou para o nosso ambiente. Então, eles têm o mesmo fim de processar dados e ele é muito específico dependendo da sua necessidade. Normalmente as pessoas começam sempre pelo MapReduce, que é uma solução um pouco mais simplificada, onde pega um dado, vai transformar ele em outro formato. E o Spark ele tem algumas linhagens, como streaming, ou fazer também esse processo que o MapReduce faz, só que ele faz um pouco mais rápido sim que o MapReduce, mas aí vai muito do que você vai desenvolver. Sim, sim. Mas quando a gente fala de Spark, a gente fala que na maioria das vezes o usuário vai precisar programar, não vai? Exatamente. E aí tem duas linhagens. A galera geralmente escreve Spark com Scala ou com Python. Eu gosto muito do Python porque não precisa... É mais fácil, né? É mais fácil, você roda rápido. Exatamente. Só que todo mundo fala, e é prática, que o Scala performa muito melhor no Spark. Mas eu sempre gostei do Spark, não precisa ficar baixando IE e tudo mais. Você abre um Notepad++ lá ou qualquer coisa, escreve um Python rapidinho e você consegue resolver um problema. Legal. Eu acho que é uma mão na roda o Spark quando você precisa fazer um grande processamento e você tem muito dado para ter que processar. Sim. E você, Moisés, quer complementar com alguma coisa? Não, agora eu vou tentar complementar, né? Já falou tudo, né? Falou praticamente tudo. Mas praticamente a diferença que eu vejo, quando eu comecei a trabalhar, é que o MapReduce é para coisas em lote, né? Essa coisa que você vai processar uma vez por semana, uma vez por dia, então você usa muito o MapReduce para essas condições. O Spark, você também consegue fazer essa parte MapReduce, como se fosse um MapReduce, você trabalha com RDD, né? Eu trabalho de uma forma diferente, o foco dele é trabalhar na memória, mas você pode trabalhar em disco também como se fosse um MapReduce. Mas geralmente quando você vai fazer coisas muito grandes, o pessoal até costuma fazer com MapReduce, inclusive no Hive, né? Hive o pessoal costuma fazer queries muito grandes, deixando o MapReduce mesmo, sem mudar a engine nem nada. E o Spark, a grande vantagem dele é que você tem todo o recurso MapReduce e lógico também a parte streaming, que já é uma facilidade assim, trabalhar em memória. Quer dizer, assim, outro dia a gente fez um teste aqui com MapReduce, fazendo processamento de bilhões de linhas, estava demorando horas,
com o Spark te resolveu em 20 minutos. Então, assim, é uma coisa assim que até estranho, né? Você acha que nem funcionou direito. Tipo assim, cara, deixa eu validar aqui. Você vai validar a tabela, usar de linha, você fala, caramba, foi mesmo. Você sai com um MapReduce que demora 4, 5 horas, com um processo de Spark que demora 20, 30 minutos, você fala assim, será que esse negócio funcionou direito? Então, bate. Fica meio assustado, né? No começo. Mas tem um cuidado, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar Spark pra tudo e às vezes você não tem memória pra tudo isso. Então tem que cuidar. Às vezes o MapReduce, se ele é velho, ele perto do Spark, não pode também falar Spark toda hora. Tem que pensar muito bem. Tem que ter um contrapeso aí, né? Tem que saber usar o melhor dos dois mundos. E o Spark também tem algumas bibliotecas interessantes, né? Como a MLib, que é a biblioteca de machine learning dele, e tem a biblioteca de grafos, né? Que é a biblioteca específica para análise de grafos. Fora a biblioteca de streaming dele, né? Que apesar dele ser streaming, ele é mais considerado um micro-batching aí. Bacana. Sim. Que essa parte de streaming tem duas bibliotecas, uma que é Spark Stream e Kafka Stream, né? Então você tem essas duas. Legal. Então você pode usar uma como outra. Acho que até a Kafka Stream foi a primeira que surgiu, se não me engano, e depois o Spark também fez essa adaptação para ele com essa lib. Então nesse contexto do que a gente falou até agora, então a gente teria aí a ingestão acontecendo por um dos processos, por uma das ferramentas, né, Scoop ou Flume, e esses dados seriam enviados provavelmente até por uma mensageria, se fosse o caso, ou então diretamente passando pelo processamento do Spark. Isso. E seriam inseridos diretamente no HDFS, que é o nosso última ferramenta que a gente vai falar sobre, né? Bom, acredito que sobre o HDFS não tem muita dúvida, né? Basicamente um file system distribuído, mas eu gostaria de saber de vocês aí, o que vocês têm para falar aí de interessante aí sobre o HDFS. Sobre o HDFS, então tem uma coisa que eu acho fantástica dele, além de ele ser como as outras ferramentas que ele é resiliente, altamente escalável de uma forma simples, o fator de réplica que ele tem, isso eu acho muito interessante, porque você pensar da forma antiga, da parte de replicação, você põe um dado, ele replicava em X vezes, mas sim, para todos os tipos de dados. No HDFS, acho legal, você pode pegar, sei lá, exemplo, um diretório de algum departamento que pode ter dados que não são tão importantes e de deixar o fator de réplica apenas um. E de economia de espaço, de espaço. E outros dados que são mais importantes pode aumentar o número de réplica. Você consegue customizar isso, eu acho uma coisa bem legal do HDFS, né? Bacana. Quer complementar com alguma coisa? Olha, eu acho que no HDFS não tem muito o que dizer. Eu acho que todo mundo já utiliza, então acho que das ferramentas a galera... Sim, é a mais comum, a mais simples, né? E é mais fácil de usar também. Legal. Eu acho que o Moisés abordou perfeitamente. O que eu acho legal do HDFS é que se você já conhece Linux, não fica, tá fácil, né? Tá fácil, né? Porque os comandos são parecidos, né? Parecidos, eu acho bacana. Legal. Então, nesse contexto, a gente tem a ingestão, que pega os dados de uma determinada fonte, pode ou não enviar para uma mensageria para poder gerar uma fila, né? Um enfileiramento que vai ser processado depois pelo Spark ou pelo MapReduce, que pode ser em batch ou em real time, e por último armazenando isso dentro do HDFS, que seria aí o nosso Data Lake, né? Que conforme a gente falou no vídeo anterior, segue lá os 5 Vs, né? Volume, variedade, valor, velocidade e veracidade. Bacana. Pessoal, esse é o bate-papo que a gente tinha para falar hoje, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Suders.com.br